né, para condenar, para combater esse tipo de ataque à privacidade, um paraibano foi nomeado para compor a primeira formação do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, que foi instituído pela Lei Geral de Proteção de Dados da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Trata-se do advogado e professor da Universidade Estadual da Paraíba, Cláudio Simão de Lucena Neto. O professor desenvolve pesquisas na área de proteção de dados, tendo acumulado neste último período uma grande experiência com organizações da sociedade civil na Europa na definição do marco regulatório de proteção de dados. A nomeação já foi publicada no Diário Oficial da União e a escolha do paraibano se deu a partir de uma seleção prévia entre vários outros pesquisadores de universidades renomadas no Brasil, como Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília, Escola Nacional de Administração Pública, Pontífice Universidade Católica do Paraná, Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre outras. O Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade tem a atribuição de, junto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia federal, propor ações e desenhar políticas públicas visando o aperfeiçoamento da proteção de dados no país. A gente vai conversar agora pela internet com um integrante desse comitê, Cláudio Lucena. Boa tarde, professor. Bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde. Muito obrigado a você pelo convite e pelo espaço. É um prazer estar aqui com você e um prazer também dividir esses momentos aí com sua audiência. Muito boa tarde. Deixa eu lhe dar logo os parabéns pelo Dia dos Advogados, Dia do Jurista. Mas qual é mesmo o papel para a gente explicar um pouquinho à sociedade como é que vai atuar esse comitê? Hermes, pela reportagem que você exibiu antes, né, a gente vê o impacto que o mundo digital tem. Aliás, já não se fala em mundo digital, né? Hoje a gente tem dimensões de nossas vidas. Essa dimensão digital é incorporada às nossas vidas e para algumas faixas etárias, talvez a desse jovem que foi vítima dessa barbaridade que você mencionou, a dimensão digital da vida dele, em alguns momentos, já seja mais importante do que a vida fora do mundo digital. É assim para grande parte da juventude, pelo menos nos grandes centros do Brasil. Isso tem vários aspectos, vários desdobramentos. Nós não estamos preparados para essa revolução que aconteceu em menos de uma geração. Nós concluímos os nossos cursos universitários, entramos no mercado de trabalho com um mundo ainda completamente diferente. Somos aí imigrantes, estamos fazendo a migração para esse novo mundo. Não há quadro regulatório funcionando para tratar disso. E esse de dados pessoais é um dos mais importantes, porque é a forma... a gente costumou dizer que a gente tem dados pessoais durante muito tempo, Hermes. Eu estou migrando para dizer que nós somos dados pessoais. Tem uma grande parcela da nossa personalidade, dos nossos hábitos, dos nossos gostos, que são refletidos nesses dados, que muitas vezes, cruzados como as grandes plataformas e os grandes operadores de dados podem fazer, revelam um conhecimento sobre nós que às vezes a gente nem mesmo tem. Então, é nesse panorama que o Conselho se insere. O Brasil aí acompanhou tardiamente a entrada nesse, digamos, cenário internacional de nações que têm quadros regulatórios de proteção de dados pessoais. Nós já temos praticamente 40 anos na Europa. Eu tive uma experiência de bastante tempo, bem intensa por lá, entre 2013 e 2017. E o Brasil agora, por vários motivos, inclusive por alinhamento, inclusive por motivos comerciais mesmo. Quem não tiver quadro regulatório de proteção de dados estará alijado de grande parte do comércio mundial daqui pela frente. Então o Brasil entra nesse cenário, aprova a Lei Geral de Proteção de Dados, aprova o começo dos trabalhos do regulador, que é a autoridade, e aí ontem é nomeado esse conselho, que é um órgão de apoio consultivo ao regulador. Bom, a gente está falando, claro, desse caso de Valquíria Santos, né? Infelizmente, o filho dela foi vítima desse cyberbullying e ela encontrou o rapaz morto, o adolescente morto. Mas a gente também fala aí de Lei Geral de Proteção de Dados. Tem a ver muito com o uso de dados indevido do consumidor por parte de empresas, dos funcionários, né? Por parte dos empregadores, né? E dos próprios empregados que talvez possam usar de forma maléfica os dados de uma empresa. Isso tudo vai ser analisado nesse conjunto todo no Conselho, na autoridade geral, que vai fomentar esses debates? Vai, Hermes. A lei está em vigor desde setembro e faltava, o que aconteceu agora em agosto, entrar em vigor uma parte dela que trata das penalidades. Mas, digamos, agora o nome é titular de dados, né? Essa é a categoria. Quem tem direitos de proteção de dados no Brasil chama-se titular de dados.
o titular de dados já pode, por exemplo, em qualquer instituição pública ou privada que trate dados dele, perguntar se há e quais são, né? Se for o caso dele ter autorizado aquele processamento, pedir para revogar, se ele já não se sente confortável. Tem o direito agora de peticionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Compartilhou meus dados com alguém? Quero saber com quem, para onde, quando, sob que condições. São direitos novos, são realidades novas. Eu acho que já seria um grande avanço, já seria um grande passo assim, em termos de mudança, se nós não tivéssemos tido a pandemia. Só que com a pandemia e essa migração profunda de negócios e instituições do ano passado para cá, esse processo acelerou-se demais, né? E aí a gente agora tem um desafio, porque nós estamos tratando de um regulador e um conselho de Estado que precisam reagir numa velocidade completamente diferente daquilo que já foi feito até hoje, né? No Brasil e no mundo. Tá, essas punições vão ficar apenas no campo da multa ou podem aí evoluir mais para uma punição, por exemplo, de reter a liberdade, né, de privar a liberdade dos culpados? É uma boa pergunta, Hermes. Essa matéria não tem repercussão penal. Proteção de dados, por enquanto, não tem repercussão penal. Haverá, já está no Congresso Nacional, uma discussão sobre como se dá a proteção de dados em matéria penal e pelas instituições também de investigação, porque o cidadão também tem garantias frente às instituições de investigação. Precisamos desenhar como é que vai ser isso. Sobre essas punições que entraram em vigor agora em agosto, elas vão desde uma advertência, né, e a autoridade já sinalizou, né, que a multa em si não será o principal instrumento nesse momento. Vamos imaginar aqui que nós não temos nada construído nesse sentido no Brasil. Organizações públicas e privadas precisam caminhar nesse sentido, então é preciso também um pouco de alinhamento. Vão dar advertência, passam sim por multas, essas multas podem eventualmente chegar até 50 milhões de reais por violação, mas elas também vão um pouquinho mais graves, mas não no sentido penal, no sentido de impedir, por exemplo, que os dados sejam processados. Se nós estamos falando de uma atividade particular, privada, essa atividade pode ser privada, pode ser a rigor inviabilizada, porque o controlador, né, quem está tratando desses dados, já não tem mais a autorização para processar esses dados como uma punição. Ok, professor, meu amigo Cláudio Lucena, muito obrigado, boa sorte aí no seu trabalho, parabéns pela indicação. Obrigado, agradeço de novo o convite, o espaço e um abraço aos seus telespectadores. Até mais.